paz e bem a todos que se unem a nós neste momento de oração. Seja você alguém que enfrenta grandes desafios ou que busca um momento de comunhão com Deus, saiba que este é um espaço de acolhimento, esperança e fé. Hoje nossos corações se voltam para a intercessão de São Judas Tadeu, o apóstolo cuja vida nos ensina sobre fidelidade e perseverança em meio às adversidades mais profundas. Imagino São Judas Tadeu caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia, ouvindo atentamente os ensinamentos de Jesus, guardando cada palavra em seu coração. Ele não estava entre os apóstolos mais mencionados nas Escrituras, mas sua dedicação silenciosa e profunda o transformou em uma poderosa fonte de esperança para todos nós. Esperança para aqueles que enfrentam obstáculos aparentemente intransponíveis. Como nos diz o Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Foi neste refúgio que São Judas Tadeu encontrou força para sua missão, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. É neste mesmo refúgio que somos convidados a entrar hoje. Fechemos nossos olhos por um momento e imaginemos São Judas Tadeu ao nosso lado, intercedendo conosco. Lembrando-nos que as causas impossíveis aos olhos humanos não são impossíveis aos olhos de Deus. Respiremos profundamente. Soltemos os fardos que carregamos e permitamos que a presença divina nos envolva através da intercessão deste grande santo. São Judas Tadeu, cujo nome significa o corajoso ou o valente, era parente de Jesus e um dos 12 apóstolos, escolhido para a missão de anunciar o reino de Deus. No Evangelho de João, encontramos o único momento em que Judas Tadeu fala diretamente, perguntando a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Esta pergunta revela o coração de um homem que ansiava pela revelação universal de Deus, que desejava que todos conhecessem o Salvador. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, acredita-se que São Judas Tadeu levou o Evangelho à Mesopotâmia, Líbia e Pérsia, enfrentando perseguições, incompreensões e desafios imensos. Sua carta, preservada no Novo Testamento, nos revela um homem de fé inabalável que exortava os cristãos a combaterem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em um mundo onde muitos abandonavam seus valores diante das dificuldades, São Judas permaneceu firme, tornando-se exemplo de perseverança. Como diz o Salmo 138, ainda que eu ande no meio da angústia, tu me preservarás a vida. Contra a ira dos meus inimigos estendes a tua mão, e a tua destra me salva. São Judas Tadeu viveu esta certeza até seu martírio, acreditando que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus o preservaria para a vida eterna. Sua morte pela fé, provavelmente por decapitação com um machado, transformou-o em símbolo de esperança para todos aqueles que enfrentam situações de extrema dificuldade. Hoje São Judas Tadeu é invocado como o padroeiro das causas impossíveis e desesperadas. Não porque realize milagres por si mesmo, mas porque seu exemplo de fidelidade nos lembra que com Deus, o impossível se torna possível. Sua intercessão tem trazido conforto e soluções para incontáveis fiéis ao longo dos séculos. A devoção a São Judas Tadeu cresceu especialmente durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, quando muitas famílias enfrentavam situações de extrema pobreza e desespero. Em Chicago, o Santuário Nacional de São Judas Tadeu tornou-se um farol de esperança para milhares de pessoas que não viam saída para suas dificuldades financeiras. Os testemunhos de graças alcançadas começaram a se multiplicar e a devoção se espalhou pelo mundo. Lembro-me da história de Maria, uma mulher que havia perdido o emprego, estava com o filho doente e prestes a perder sua casa. Sem recursos e sem perspectivas, ela encontrou em uma pequena igreja um folheto sobre São Judas Tadeu. Começou a rezar a novena, pedindo não um milagre espetacular, mas força para enfrentar cada dia. No 8º dia da novena, recebeu uma ligação inesperada oferecendo-lhe um emprego melhor do que o anterior. Seu filho começou a apresentar melhoras e ela conseguiu renegociar suas dívidas.
Maria não atribui a São Judas o mérito dessas bênçãos, mas reconhece nele o amigo que a levou pela mão até o coração misericordioso de Deus. Como diz o Salmo 30, converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Por isso o meu coração canta louvores a ti e não se cala. Este é o testemunho de tantos devotos que, como Maria, viram suas situações impossíveis se transformarem através da poderosa intercessão de São Judas Tadeu. A devoção a este santo nos ensina que a verdadeira esperança não está em esperar que as circunstâncias mudem magicamente, mas em confiar que Deus caminha conosco mesmo nas situações mais difíceis, abrindo caminhos onde parecia não haver saída. A única carta de São Judas Tadeu preservada no Novo Testamento, embora breve, contém ensinamentos profundos para a nossa vida espiritual. Nela, o apóstolo nos convida a edificar-nos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardando-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Estas palavras ecoam o Salmo 62. Somente em Deus a minha alma encontra descanso. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, jamais serei abalado. São Judas Tadeu compreendeu que, em um mundo de incertezas, nossa segurança só pode ser encontrada em Deus. Ele nos ensina que a fé não é apenas um sentimento ou uma tradição, mas um fundamento sobre o qual construímos nossa vida. Reflitamos por um momento sobre os desafios que enfrentamos hoje. Talvez uma doença que os médicos não conseguem curar. Um relacionamento quebrado que parece irreparável. Uma situação financeira que se deteriora cada vez mais. Um vício que nos aprisiona há anos. Uma decisão difícil para a qual não vemos resposta clara. São Judas Tadeu nos convida a trazer estas causas aparentemente impossíveis para a oração. Não como um último recurso desesperado, mas como expressão de nossa confiança na providência divina. Na mesma carta, São Judas nos exorta: conservai-vos no amor de Deus. Esta frase simples contém um ensinamento profundo. Mesmo nas situações mais desesperadoras, quando tudo parece perdido, quando a escuridão nos cerca por todos os lados, ainda estamos envolvidos pelo amor de Deus. Este amor não nos isenta das dificuldades, mas nos dá a certeza de que não enfrentamos sozinhos nossas batalhas. Chegou o momento de apresentarmos nossas causas impossíveis a Deus, por intercessão de São Judas Tadeu. Como o salmista no Salmo 69, podemos clamar: salva-me, ó Deus, porque as águas me chegam até o pescoço. Atolei-me em lama profunda, onde não se pode firmar o pé. Entrei em águas profundas e a corrente me arrebata. Você que nos acompanha agora, talvez esteja enfrentando uma situação que parece não ter solução. Talvez tenha consultado especialistas, buscado ajuda em diferentes lugares, tentado diversas estratégias e nada parece funcionar. Quero convidá-lo a fazer como aquela mulher do Evangelho que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos, sem resultado, mas não desistiu. Com fé, aproximou-se de Jesus dizendo consigo mesma: se eu apenas tocar em sua roupa, ficarei curada. E assim aconteceu. São Judas Tadeu, que caminhou ao lado de Jesus e testemunhou seus milagres, intercede hoje por nós junto ao trono divino. Apresentamos a Ele nossas causas impossíveis, não como uma fórmula mágica, mas como um ato de confiança no poder e na bondade de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Judas Tadeu, olha com misericórdia para as situações impossíveis que enfrentamos. Tu que abriste o Mar Vermelho para que teu povo passasse, que transformaste água em vinho nas bodas de Caná, que multiplicaste pães e peixes para alimentar a multidão, que ressuscitaste Lázaro depois de 4 dias, manifesta teu poder e tua bondade em nossas vidas. Onde vemos apenas obstáculos, mostra-nos oportunidades. Onde experimentamos apenas dor, revela-nos crescimento. Onde há desespero, acende a chama da esperança. São Judas Tadeu não se tornou padroeiro das causas impossíveis apenas por acaso.
Sua vida foi marcada por virtudes que podemos contemplar e buscar imitar em nossa própria jornada. Como o Salmo 15 nos pergunta: Senhor, quem habitará em teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E responde: aquele que vive com integridade, que pratica o que é justo e fala a verdade que vem do coração. A primeira virtude que contemplamos em São Judas Tadeu é a fidelidade. Num tempo em que muitos abandonaram Jesus por seus ensinamentos difíceis, São Judas permaneceu ao seu lado. Ele não seguiu o Mestre apenas nos momentos de milagres e multidões, mas também no caminho para a cruz. Em nossa vida, somos chamados a essa mesma fidelidade, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. A segunda virtude é a coragem. Levar o Evangelho a terras distantes no primeiro século significava enfrentar perigos constantes, rejeição e perseguição. São Judas Tadeu não se intimidou, mas avançou impulsionado pela certeza de que sua missão era mais importante que sua segurança pessoal. Esta coragem nos inspira a enfrentar nossos próprios medos e incertezas. A terceira virtude é a humildade. Mesmo sendo parente de Jesus, São Judas Tadeu nunca usou essa conexão para buscar privilégios ou destaque. Ele se apresenta em sua carta simplesmente como servo de Jesus Cristo. Esta humildade nos ensina que nossa identidade mais profunda não está em nossos títulos ou conquistas, mas em nossa relação com Deus. A quarta virtude é a perseverança. Até o fim de sua vida, São Judas Tadeu continuou anunciando o Evangelho e fortalecendo as comunidades cristãs, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Esta perseverança nos lembra que, com a graça de Deus, podemos continuar avançando mesmo quando o caminho parece bloqueado. A tradição da Igreja nos oferece a bela prática da novena a São Judas Tadeu, 9 dias de oração confiante, apresentando a Ele nossas causas impossíveis. Como diz o Salmo 88, que a minha oração chegue à tua presença, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. A novena não é uma fórmula mágica para obter o que desejamos, mas um caminho de aprofundamento da nossa fé e confiança na providência divina. João era um homem de negócios que viu sua empresa falir depois de anos de sucesso. Endividado e desesperado, foi convidado por um amigo a participar de uma novena a São Judas Tadeu. Inicialmente cético, começou a rezar mais como um último recurso do que como um ato de fé. No decorrer dos 9 dias, algo aconteceu em seu coração. Não recebeu imediatamente a solução financeira que esperava, mas encontrou uma paz interior que não sentia há anos. Esta paz lhe deu clareza mental para reorganizar sua vida, buscar novos caminhos profissionais e gradualmente reconstruir sua estabilidade financeira. Para João, o maior milagre não foi a solução de seus problemas, mas a transformação de seu olhar sobre eles. A novena a São Judas Tadeu nos convida a perseverar na oração, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Como Jesus ensinou na parábola da viúva insistente, a perseverança na oração não é para convencer Deus a nos atender, mas para abrir nosso coração à sua ação transformadora em nossa vida. Ao rezarmos a novena, não estamos apenas pedindo a intercessão do santo, mas também nos comprometendo a caminhar na fé, a confiar na sabedoria divina e a aceitar que os caminhos de Deus podem ser diferentes dos nossos, mas sempre direcionados ao nosso verdadeiro bem. O Salmo 34 nos assegura: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Esta promessa nos convida a refletir sobre nossas próprias causas impossíveis à luz da fé. Muitas vezes, o que consideramos impossível é apenas difícil. Outras vezes, o que parece um obstáculo intransponível pode ser um convite divino para buscarmos novos caminhos. Há situações em que a solução que imaginamos não é a melhor para nosso crescimento espiritual. E Deus, em sua sabedoria infinita, nos oferece algo diferente, mas infinitamente mais valioso. Clara havia sonhado por anos em ter filhos, mas após várias tentativas frustradas e tratamentos de fertilidade sem sucesso, enfrentava a dolorosa realidade da infertilidade.
Esta era sua causa impossível. Através da devoção a São Judas Tadeu, não recebeu o milagre da gravidez que tanto desejava, mas sentiu-se chamada a acolher crianças em situação de vulnerabilidade. Hoje, como mãe adotiva de 2 crianças e voluntária em um orfanato, Clara reconhece que o caminho que Deus lhe mostrou, embora diferente do que havia imaginado, preencheu seu coração de uma forma que nunca poderia prever. São Judas Tadeu nos ensina que Deus sempre responde às nossas orações, mas nem sempre da maneira que esperamos. Às vezes a resposta é sim, outras vezes é não, e muitas vezes é: espere, tenho algo melhor para você. A verdadeira fé está em confiar que, seja qual for a resposta, ela vem do amor infinito de um Pai que conhece nossas necessidades mais profundas. Ao rezarmos por intercessão de São Judas Tadeu, não estamos sozinhos. Unimo-nos a uma grande comunidade de fiéis que, ao longo dos séculos, tem encontrado esperança e força nesta devoção. Como nos lembra o Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Há uma poderosa comunhão espiritual que se forma quando elevamos juntos nossas preces. Em muitos santuários dedicados a São Judas Tadeu ao redor do mundo, encontramos paredes repletas de placas de agradecimento, bilhetes de gratidão, fotografias de pessoas que foram beneficiadas por sua intercessão. Estas manifestações visíveis de gratidão formam um testemunho coletivo da eficácia da oração confiante. Elas nos lembram que não somos os primeiros a enfrentar situações impossíveis, nem seremos os últimos a experimentar o poder da intercessão deste grande santo. Antônio era um jovem que lutava contra um vício em drogas há mais de 10 anos. Sua família, desesperada, começou a frequentar um santuário dedicado a São Judas Tadeu, unindo-se a outras famílias em situações semelhantes. Nessa comunidade de oração, encontraram não apenas conforto espiritual, mas também orientação prática, apoio emocional e a força que vem da partilha. Gradualmente, Antônio encontrou o caminho da recuperação, não por um milagre instantâneo, mas pelo poder transformador de uma comunidade unida em oração. Neste momento, convido você a se unir espiritualmente a todos os que invocam São Judas Tadeu ao redor do mundo. Juntos formamos uma poderosa corrente de oração que transcende fronteiras geográficas e diferenças culturais, unidos pela mesma confiança na intercessão deste grande apóstolo. Chegamos ao final deste momento de oração, mas não ao fim de nossa jornada com São Judas Tadeu. Como nos assegura o Salmo 121, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Levamos conosco a certeza de que nossas causas impossíveis foram apresentadas diante de Deus por intercessão deste poderoso santo. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo e fiel até o martírio, olha com compaixão para nossas necessidades. Tu que experimentaste as dificuldades da missão e a alegria de permanecer fiel ao Mestre, intercede por nós junto ao trono divino. Apresenta a Deus nossas causas impossíveis, nossas situações sem saída aparente, nossos problemas que parecem não ter solução. Que por tua intercessão, possamos experimentar o poder de Deus agindo em nossa vida, abrindo caminhos onde parecia não haver passagem, trazendo luz onde só víamos escuridão. Ajuda-nos a imitar tuas virtudes, a fidelidade inabalável, a coragem diante dos desafios, a humildade no serviço e a perseverança até o fim. Ensina-nos que a verdadeira devoção não está apenas em pedir graças, mas em configurar nossa vida aos ensinamentos de Cristo. Que ao sairmos deste momento de oração, possamos levar conosco a esperança renovada, não porque nossas circunstâncias tenham necessariamente mudado, mas porque nosso olhar sobre elas foi transformado pela fé. Que possamos ser, como tu foste, testemunhas da Boa Nova em um mundo que tanto precisa de esperança. São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis, roga por nós. Amém.